Muito feliz em ter você aqui agora no mesmo espaço-tempo. O podcast Artistas e Boletos deseja inaugurar um debate importantíssimo para a cultura e a arte da cidade de São José do Rio Preto. Aqui é o espaço de ouvir o artista visual sobre sua vida e seus modos de viver e sobreviver de arte. O podcast Artistas e Boletos faz parte da minha pesquisa de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, uma pesquisa sobre os modos de sobrevivência do trabalhador artista no Instituto de Arquitetura e Urbanismo na USP São Carlos. Ao pensarmos os sistemas das artes visuais de São José do Rio Preto, convidamos você a dialogar com a gente sobre a sua cidade, onde quer que você esteja. Siga o perfil do podcast no Instagram, @Artistas e Boletos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo Jorge Tescheber. Querido, gratidão por aceitar essa conversa. A gente tinha um outro formato, né? Você já tinha conversado antes, aceitado antes. No dia que você saiu do hospital, eu te falei, a gente vai conversar, hein? E agora aconteceu tudo isso e virou um podcast. Eu estou muito feliz em ter você aqui. Obrigado, Júnior, de poder estar sempre revivando essas cenas nossas aí que lá atrás, há 33 anos atrás. Nossa, é muito ano, tempo, hein? né? Muito tempo, hein? A gente começou quase que no mesmo ano. Sim, né? sim. É muito bom. Começa me contando, me resumindo, se você é de Rio Preto ou não, e como o seu crescer de criança, adolescente, adulto, e você chega na fotografia. Eu sou riopretense, nunca saí de Rio Preto, nunca morei fora de Rio Preto. O início da fotografia foi um pouco tardio. Eu comecei, acho que com 23, 24 anos, porque eu venho de uma família que tem alguns fotógrafos. E eu nunca tive um apreço em virar fotógrafo. E numa oficina, num cursinho que eu fazia na cidade, eu tive o prazer de ter uma palestra com Haroldo Palo Júnior. E aí eu botei na cabeça, tá aí, esse tipo de fotógrafo eu quero ser. E nunca acabei fazendo... Conectou, né? Mas nunca acabei fazendo foto de natureza. Fiz algumas em algumas viagens, muito poucas, Sim. E acabou partindo para um outro rumo. Mas chamava atenção, ainda uma época analógica, né? É importante a gente falar. Foi em 1992. Te fascinou a técnica? Te fascinou esse processo todo? Na realidade, eu tinha um certo fascínio pela fotografia devido a um tio, meu tio Bento, que ele tinha um laboratório PB em casa. Incrível. Que ele ampliava algumas fotos para casamento mesmo. Sim. Não tinha que mandar para São Paulo. Ele fazia isso aqui. E o filho dele me levou uma vez nesse laboratório, às escondidas, e eu vi aquele papel virar imagem. Isso é mágica. O que é isso? Isso não existe. E aquilo me fascinou, mas não de entrar para a profissão. Sim, só ficou guardadinho e aí você juntou. Onde foi ativando. Né? Ativando. Olhando hoje, 23, com 3 décadas de carreira, como você consegue separar, se é possível, a produção comercial da produção autoral? Ou vamos falar da autoral lá no comercial, na fotografia de publicidade. Como é que era isso? Era bem complicado isso. Eu tive um trabalho, eu iniciei em 1992, 91, 92, firme mesmo, com foto publicitária, que era especificamente foto de publicidade. Sim. E nesse mesmo cursinho eu tinha um professor em que ele era diretor de teatro, era o Vander Ferreira. Sim. E aí eu acabei entrando em contato com ele e falando, olha, eu fotografo. E aí onde foi o desenrolar todo, porque se eu fotografo teatro, não era simples. Nenhum tipo de fotografia naquela época era simples, porque era tudo analógico. Sim. Agora, você imagine uma foto feita de palco em que as objetivas que eu tinha era uma normal. Então, eu nunca conseguia ter uma precisão na fotometragem de luz no corpo em cena. Sim. Porque eu estava muito distante, existia muito mais espaço preto, escuro do que a imagem iluminada, ou Sim. ao contrário. Sim. Então, uma estourava e a outra perdia tudo.
E foi complicado isso. E tinha um primo meu, fotógrafo, que era um Sérgio Sakakibara, um dos grandes fotógrafos, que ele me ensinou. Falou, não, bicho, teatro não se fotometra, com lente 50mm não tem como. E foi da onde eu desenvolvi. E logo eu trouxe, ele me instigou a fazer teatro em preto e branco, onde eu revelava, e ele me instigou a fazer colorido, onde eu arrumei laboratórios manuais em Rio Preto de revelação de filme para poder puxar o filme, porque o ISO também era baixo de cor. E me fala da transição do ser fotógrafo para o ser artista. Então, essa transição ela se deu recentemente, ela foi em 2015. Que em 2015 eu já estava nesse estúdio, era um estúdio, esse é um estúdio menor. Eu comecei num estúdio menor, primeiro eu fui assistente do Viché, depois eu tive o meu estúdio menor, meu e do Rui, no Parque Industrial, e depois eu fui para um estúdio maior. Só para você ter uma ideia, acho que você chegou a conhecer lá. Sim. Cabia um ônibus lá Sim. dentro. Eu fiz uma foto do ônibus, aquele duplo da Itamaraty. Sim. E foi se perdendo essa força, a fotografia publicitária principalmente, ficou através de pós, no pós. Então, tudo que eu montava lá dentro, não teria necessidade de se montar lá dentro. Sim. Faz na pós. Resolve depois. Então, em 2015, tem-se o Breu em Rio Preto. Sim. E eu estava prestando serviço para o Sesc no Breu. E aí eu conheci o Danilo Oliveira. E aí falei, olha, você está de fora, o que é o lance aí que vai acontecer? Não, eu estou num projeto, que é um projeto que vai chamar Breu, em que a gente vai passar o ano, isso é para o ano que vem, para final desse ano. E com artes, tudo. Falei, eu tenho uma galera de artes. Eu faço alguma exposição, mas aí eu tenho uma galera e a gente se reúne nesse espaço. Que aí onde foi? Aí acionou você, Jeff, Vinícius, Francês, e aí foi, Vinícius Delac, aquela turma, e nós não conhecemos. E já no primeiro dia, o Danilo já me falou, olha, o teu trabalho, falta um trabalho, é um trabalho muito requintado, esse de fotografia de teatro, de dança e de show, mas falta um autoral. Então, eu vou sugerir que o Sesc faça uma contratação sua para você me acompanhar todos esses artistas, em que eu vou fazer essa cura em Rio Preto. E que isso vai ser muito bom para você. E eu falei, não, é fantástico, foi maravilhoso isso, porque nós ficamos de março até dezembro, que é onde se encerrou, com dezembro e novembro a exposição. Então essa foi a minha entrada para o lado artístico, apesar de não ter definido um perfil meu autoral. E aí, logo já na sequência, nós tivemos o Mola. O Mola, ele foi um movimento artístico para a cidade, em que esse começou em novembro e terminou em novembro. Sim. E eu me lembro certinho, estavam você, Vitão, Jeff, uma galera de artistas. E eu fui, e nas duas primeiras reuniões, cara, eu não conseguia achar o meu lado autoral. E aí é uma figura que eu me dei super bem com ele, e acredito que ele também, tanto que ele fez alguns apontamentos nas minhas obras e fez alguns apontamentos em vídeo para os editais que eu fui escrever futuramente. Sim. Que é o Fernando Velasquez, que era a dupla, Fernando Velasquez e Lucas Bambosa. O Fernando Velasquez, eu peguei uma certa intimidade mesmo, porque a gente tem quase a mesma idade. E já no segundo encontro eu ficava cercando esse pessoal. Que horas vocês chegam? Eu queria estar perto ali, eu queria absorver. E aí eu cheguei para o Fernando e falei, Fernando, muito bacana isso que vocês estão fazendo,
mas eu não consigo me enxergar no que eu posso estar participando aqui. Porque você é fotógrafo, o Fernando ele fotografou uma época, o Fernando Velasco. Aí eu falei, você é fotógrafo e você sabe que eu venho de uma época em que primeiro tinha que ter altamente técnico, primeiro a pessoa teria que ser altamente técnica. Sim. Porque o material era caro, a elasticidade desse material era muito pequena, que era positivo, em médio formato. Então eu tinha uma técnica muito apurada, tanto que eu nunca perdi um trabalho. E eu falei para ele, então a técnica me prejudicou um pouco nesse criar. Isso. E aí o Fernando falou, não, fica tranquilo, que eu vou te passar algum material de alguns fotógrafos mais velhos do que você, que vieram da Moviola, e eles estão produzindo. Eu vou te passar o material, você fica tranquilo. E eu me lembro certinho da frase que ele me disse, que era, na técnica também a arte. E aí eu fiquei esses 10 meses... nos encontros que foi mensais, que eram Lucas Bambosa, Fernando Velasquez e o convidado. Exato. Fernando Mascaro, Gisele Baldo, Yuri Firmeza. Então foi uma sopa de coisas que eu nunca, porque eu não tenho essa formação acadêmica artística. Eu me banhei nessa sopa aí, de ver esse pessoal. Eu não me lembro, teve um que ele era um chefe de cozinha. Sim. E era arte. Sim. Porque ele transformou, acho que foi... O restaurante da Bienal. Isso, o restaurante da Bienal era arte. Eu falei, mas como arte? É para matar fome, não tem arte. Não, ele transformou em arte. E aí, com essa força do Fernando Velasquez, eu fui enxergando aonde eu poderia levar esse meu trabalho. E a minha obra, eu acho que a partir daquela obra foi onde me abriu mesmo as possibilidades. Porque o Fernando me falava, esquece que você é fotógrafo. Você vai trabalhar com fotografia, mas esquece que você é fotógrafo. Você vai ter que fazer tudo aquilo em que você nunca fez não pode fazer com fotografia. Não podia fazer. Na arte você pode. E aí eu fui desenvolvendo, fui pesquisando. A minha obra ela consistia em 4 fotografias. 2 do quase início de carreira e 2 que eu produzi. Fotos recentes dessa época. E eu não sei que cargas d'água, eu levei essa obra que eram 2 verticais e 2 horizontais, ampliado em metro, em adesivo transparente, em acrílico transparente. E elas eram sobrepostas. Então, tinha uma fusão de imagens da própria imagem, tinha uma fusão da própria imagem de quem estava atrás, de quem estava no meio e quem estava antes. Então, eu achei muito interessante essa descoberta. E o que eu fiquei mais feliz é que o Fernando, ele só me instigava, ele não falava, tá pronto. Até o momento que eu contei isso para ele, que eu ia fazer essa fusão, aí ele falou, agora chega. Chegou. Já deu, agora você tem que testar, que é a brincadeira que eu sempre faço. Testou? Sim. Não testou? Corta. Corta porque lá na exposição vai dar rolo. Então, essa minha migração aí... E não são só essas pessoas, né? Tem você mesmo, Júnior, que nós nos encontramos mais lá atrás e depois saiu, que você tem certeza? Sim. Então, lá atrás eu era um apaixonado por essa obra sua. Aí teve Jeff, aí teve a galera do teatro, Vander, Jorge Vermelho, Fagner. E aí eu fui me envolvendo, eu fui conhecendo mesmo o que era teatro. Que eu demorei esse período para eu colocar como parte autoral. Sim. A partir dessa obra do Mola, eu já me vi como artista, já comecei a pegar Nelson Seixas, comecei a me atrever a fazer. Ampliar, né? Ampliar essa visão. Sim. E qual é falar em fotografia...
A fotografia era autoral em algum momento, lá atrás, antes dessa relação, em 2015? Você tinha assim, eu faço essa fotografia, não foi nenhum pedido, foi um projeto ela meu. era autoral quando eu fazia teatro, dança e show. Isso. Eu fiz o primeiro Olhar à Dança com a Renata Salvador. Foi uma programadora de atividades do SESC, em que ela me convidou, que estou querendo fazer um projeto grande, você topa encabeçar a dança? Eu vou precisar de cobertura, e isso que foi mais incrível. Ela falou, o SESC vai adquirir algumas fotos, e nós estamos, isso que ficou na minha cabeça, nós estamos tentando fazer ampliações gigantes. E foi feito para aquele Olhar à Dança. Isso. Então, esse foi autoral. Sim. Porque o trabalho de publicidade, ele era muito truncado. É muito específico, né? E assim, eles não te chamavam para pensar. Eu não sei se pensavam que aquilo poderia gerar um pagamento extra, se aquilo o cliente ia questionar a agência. Então, é melhor, quanto mais tiver nas mãos do criador, Sim. seria mais fácil resolver. Sim. Então, muito pouco. O que eu fui convidado a ter essa escuta foi com um grande arquiteto, que ele foi parceiro meu por uns belos de uns 5 anos, que é o Marco Aurélio Davanço, de Votuporanga. Ele tinha uma participação na Davanço Móveis. A Davanço Móveis fechou e ele continuou com uma gama de clientes fora de Votuporanga, fora do estado de São Paulo, produzindo um móvel. Então, eu me lembro certinho, quando ele chegou nesse estúdio em 2000, no estúdio gigante, ele olhou e falou, Jorgito, vamos firmar uma parceria. Eu não quero 1 centavo seu, mas eu vou exigir em que todos os trabalhos que eu fizer, o designer de imóvel, eu vou exigir que você faça foto com a minha direção. Então, ali eu tinha um pouco de diálogo. Ele pensava numa coisa e eu falava, vamos bater a câmera? Batia a câmera, Marco, se eu baixar, se levantar... Eu me lembro que teve uma foto em que esse estúdio ele tinha 2 andares, onde era o escritório. Nós fizemos a foto da janela do 1º andar. Então, tinha essa possibilidade de... Sim. Mas foi com o Marcos, e essa parceria durou até a entrada da modernidade, porque aí não precisava mais nem do espaço físico e nem dos móveis. Sim, hoje é tudo 3D, né? Tudo 3D, exatamente. É um nicho que E aí eu fui para moda, e aí acabou caindo nessa de 2015 mesmo para cá, que foi a arte. É importante, então, a gente fazer... Há uma relação entre a escassez da fotografia, que o mercado para você vai reduzindo, surgem-se novos fotógrafos, com a tecnologia também democratiza a fotografia, e aí aparece essa oportunidade. Tem aí uma relação? Tem uma relação, viu, Júnior? Que eu estava sempre naquele fiozinho estreito. Já da migração do cromo, do positivo, pro digital, se eu não tivesse algumas pessoas, eu teria sido limado ali. A entrada minha na era digital, que eu comprei um cartão de memória de 256, comprei um computador de 256. E aí, Antônio Marcos, que foi um aluno meu no início de carreira lá atrás, que me acudiu. Já tá na hora de migrar. Já, né? Migra. O pulo, é agora. Vai ficar então, e eu tenho alguns conhecidos em que não seguiu e aí acabou. E nessa parte, essa escassez de publicidade, todo mundo fotografando por ser digital, que barateou muito, as mídias sociais, que possibilitou
não precisar mais imprimir um catálogo de moda. Exato. Um catálogo de móveis. Hoje você faz tudo isso virtual. Tudo. E aí apareceu vocês falando, o pulo do gato é isso. Vem para a arte. Vem para a arte porque é o seguinte, eu também não vi a possibilidade de como vender, ganhar dinheiro com a minha exposição de dança, que eu cheguei a fazer de negativo no Rio Preto Shopping. Sim. Eu cheguei a fazer com apoio de um cursinho. Sim. Eu não vi a possibilidade. Aí vocês falaram, olha, tem editais. A cidade está melhorando, a cidade está chegando, vai ter a única forma de custeio da obra de arte, seja ela qual for, vai ser através de editais. E aí eu fui entendendo o que é esse edital. Sim, estudando. E falando neles, já vamos falar deles. A partir do momento que você tem essa consciência, 15, 16, você fala, opa, esse é o circuito de artes, temos os editais. Aí você vai se propor a ter ideias e escrever, e se inscrever, não é isso? Então, eu sou péssimo em escrita, mas eu sou muito bom em ideias. Sim. Então eu fui rabiscando algumas coisas, eu não sei se você chegou a escrever um para mim, eu tive alguns parceiros. Acho que você escreveu, nós sentamos uma vez, café... Esse era para o Sesc. Era uma exposição gigante uma instalação. E então, quando eu falo vocês, era isso, nós perdemos ali um mês, né, Júnior? Foi. Indo na sua casa de madrugada, toda porque madrugada. Você dava aula, eu tinha meus trabalhos, e aí eu me lembro certinho, que eu nem lembro quem que estava na coordenação, me chamou e falou, olha... não vai virar, o projeto é muito bom, mas nós vamos pagar para você, para vocês, pela escrita, e nós não vamos usar isso. Exato, foi exatamente isso. Aí eu falei, ei, Júnior, você falou, não, é isso, nós escrevemos, nós perdemos tempo, nós colocamos a marca do cliente. Estamos trabalhando desde Estamos trabalhando. É verdade, você teve essa... Querendo ou não, era a arte que estava fazendo ali, sim. Que era uma exposição... info-artística, né? A gente falava, o tema era café, mas tinha várias... Tinha Astrolabe, lembra da esteira? Ia ter esteira, saca de 60 quilos, ia ter tudo. E lembrando agora, já que você tocou nisso, na publicidade tinha muito disso. Nas pouquíssimas fotos autorais. Uma explosão de alegria foi para Arco-Íris, uma garrafa explodia em cromo e não tinha ninguém com Macintosh na cidade para mexer nisso. Então a gente teve que dar o corte ali, fazer o real. Então tinha essa criatividade. Olha aí, é verdade. O Rui também foi muito parceiro. Uma foto minha que está aqui no estúdio, ela veio de uma bailarina que eu cliquei no Sesc, um balé da Espanha. E aí, sabe, lá atrás, vai fazer o que com isso? E aí eu ampliei, eu e o Rui, eu comprei o papel, falei, Rui, me dá uma força. Ampliei, ela tem 1 metro por 2. Gigante. Maravilhosa. Então, era isso, fazer essa foto no coxo, usamos 10 metros de papel. Então, já tinha esse lado de arte em si. E como você lida com formação? Né? Você deu o exemplo perfeito, esses 2 momentos, que são momentos de estudo, né? A gente pode chamar que foram os cursos, né? O Mola e o Cidade Inquieta, né? Foram 2 anos de encontros sobre arte contemporânea. Sim. Então a gente pode pensar que foi uma especialização em arte. E ainda nesse meio termo, nesse meio tempo, foi 2017. Como eu estava basicamente ancorado em trabalho de Sesc, eu virei um rato de Sesc. Então eu participava de quarta-feira do cinema, não sei o quê, do artesanato, estudando. Da literatura, que é a minha formação, Júlio. Eu tive esse meu papel desde o início, de procurar cursinhos, cursinhos de Fuji e Kodak mesmo,
desde o início. E esse meu trabalho, eu me lembro, foi em fevereiro. E eu estava fotografando uma atividade da dança. E aí era uma bailarina fabulosa, fabulosa. Eu apaixonei pelo trabalho dela, porque ela fazia um trabalho diferente, porque eu nunca dancei na minha vida. Uhum. Mas o que me deixou apaixonado por ela? Porque ela permitia entrar nessa oficina dela qualquer tipo de corpo, de corpos. Sim. E eu me lembro certinho do dia que eu estava terminando esse mês para o SESC, e aí o coordenador lá dos fotógrafos pediu, desce lá e faz uma foto. E aí eu desci, vi, aí eu voltei e falei, bicho, cara, eles não vão dançar, mano. Como assim? Eu falei, não, tá todo mundo deitado e ela tá lendo um texto fabuloso. Não, como assim? Dá um jeito de fazer isso, dança. Eu falei, não, bicho, não é dança. Eles não vão dançar hoje. Eu vou tentar simular uma dança, mas não vai ter dança. E aí eu fiz essa foto, eram uns pés, umas mãos para cima. Eu me lembro da Capelli, que estava fazendo esse curso, e subi e falei, o que tem mais próximo da dança é isso aqui. Eu não consigo pegar ela e o bailarino, porque não tem bailarino. Não tem. Ela está lendo e está todo mundo acompanhando, num papel. E eu achei aquilo muito interessante, entreguei esse material e fiquei o dia todo. E aí eu fiz um vídeo no Movie Maker. Olha. Eu sou o rei do Movie Maker. Eu fiz à noite e pedi o telefone da bailarina, da Maristela Estrela. E aí vai compactar, liga, macaco. Já compactei, mas não cabe no celular. Como é que eu faço para mandar para sair para o celular? Faz assim, assim. Então, reduz. E aí consegui enviar para ela. No domingo, eu fui mais cedo e conversei com a coordenação. Olha, eu posso fazer a vivência, eu não me inscrevi, estou quase um mês atrasado com a bailarina Maristela Estrela. Uhum. Eles falaram, não, você é da casa. Se ela topar, eu falei, bom, vamos ver. E aí, a hora que ela já chegou para dar a oficina do domingo, que já não era mais eu que estava fotografando, que já tinha virado um mês. Entendi. Aí eu comecei a participar e ela pediu um projetor na sala para passar esse vídeo que eu mandei para ela. E de lá eu fiquei mais 2 meses nessa imersão com ela. E me lembro certinho, no último mês, toda vez que ela vinha, ela usava uma frase para mim, na hora que ela ia começar a dançar. Ela falava, Jorge, vem dançar comigo. E eu falava, Maristela, eu não danço. No último dia, ela me chamou e falou, Jorge, vem dançar comigo. Eu falei, Maristela, você não entendeu, nós estamos juntos há 3 meses e você não entendeu que eu não danço nada. Ela falou, só que fazem 3 meses que você está dançando com essa câmera na minha frente. Uhum. Então, escolhe eu ou alguém para montar um sample, uma performance, sozinho, individual, escolhe alguém. E eu fui embora com aquilo, falei, mas como que ela fala que eu estou dançando com a câmera na frente dela? Eu sou super discreto para fotografar. Mas é isso, eu estava captando e eu ficava alimentando. Não, eu não fazia esse requebra, mas eu estava alimentando a oficina. Que aquilo ela viu uma importância. E a companhia dela é de dança e vídeo. Depois que eu fui me atinar disso. E aí eu falei, Capelli, nessa semana, sexta, sábado e domingo, Capelli, a gente se conhece há 30 anos. Nunca fizemos nada junto. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer? Vamos. Aí nós vamos para esse estúdio aqui, pedir para ela vir de preto, escurecer a maquiagem um pouquinho. Eu filmei e fotografei. Uhum. O de curso, convidei ele para fazer o vídeo. E aí era só negativar. Uhum. Porque o Fernando Velasquez já tinha feito um trabalho de projeção em voal. Uhum.
E eu com aquela, testa, se não corta. E aí eu não tinha como testar. Eu tinha que ser o cara ali, sustentar a minha obra. Eu fui atrás do Paulo, lá do Sesc, e falei, Paulão, o que o Fernando Velasquez fez que ele projetou naquele voal? Ah, tinha mais imagens claras, que a imagem clara fica, as pretas somem, Falei, tá aí, é isso que eu vou fazer. E aí nós montamos esse vídeo, eles tinham essa tela de voal lá no Sesc, eles montaram, tinha o projetor e a Capelli foi fazer, não interagindo, mas uma ação de dança com ela dançando, foto e vídeo. Sim. Então você vê, tudo isso foi Artista. Criação, artista. Artista, obra. Que Isso é logo obra. na sequência a gente ganhou o FIT, que nós fizemos o ato 1, Exato. Urbanidades, ato 1 e ato Exato. 2. Que aí foi com. Então a minha formação, que nem a minha ex-mulher que brinca, que ela fala, nossa, você tudo para experiência, vai ganhar dinheiro quando? É tudo na experiência. Esse podcast é sobre isso, né? Onde a gente Porque ganha é isso. dinheiro. Eu ganhei treinamento, cara, eu fiquei muito honrado, eu de Curzio, Capelinha, Capelli, nós ficamos muito honrados porque nós recebemos um treinamento de 36 horas do grupo internacional, que é um grupo Bijarri, que ele trabalha com projeção para Pepsi Cola, Sim. para Mercedes. Eu falei, gente, quando eu vou chegar nisso? Aonde que eu... E os caras eram assim, a simplicidade isso que eu fiquei encantado, de todos esses artistas que eu falei, Danilo, Lucas, Fernando, Maristela, o pessoal do Bijarri, nossa, cara, foi maravilhoso, porque eles tratavam a gente de igual para igual, como se a gente fosse a artista de sempre. Sim. Eu me lembro, a minha Horizontal, obra, né? foi marcado dessa do Mola, um horário para cada artista, para conversar com a equipe técnica. Eu cheguei arrastando a obra, nossa, 2 caras chegou gritando comigo. Falei, não, mas é minha. Não, mas não pode trazer assim. Nós estamos aqui, nós estamos sendo pagos para isso. O senhor, por favor, não ponha a mão na obra. Eles foram pegar com luva. E aí eu tinha um problema técnico, que a horizontal, ela envergava. Verdade. E ele, com todo cuidado, falei, amarra um pedaço aí de pedra. Não, senhor, não. Falei, não, filho, resolver o problema. Aí ele falou, olha, eu tenho uma sugestão. Eu falei, não, pode fazer. Não, eu tenho uma sugestão. O senhor compra uma barra de alumínio, de box, com a bitola X, que dá certo com essa bitola, e coloca aí. Eu falei, você pode ir comigo? Eu falei, não posso, mas isso é super fácil. Fui na loja, domingo, comprei e vi ele no chão. Falei, não, põe aí mesmo, vai desmontar. Não, senhor, não pode. E eu falei, cara, mas que cuidado que eles estão com a obra. Porque as minhas fotos de dança eram assim, põe lá, vamos embora. Faz aí. E você lembra bem que a gente, agora lembrando, a gente, é bom, nossa, esse podcast vai ser super interessante, que a gente vai lembrando de pessoas. E tem uma pessoa que marcou muito lá atrás, que é a minha logomarca. Opa. Feito pelo Amândio. Monstro. Rodou nossos cartões. Isso, cara. Nossa primeira leva de meu cartões. cartão era chechelento, ele criou uma comunicação visual. Sim. Isso há 30 anos atrás, cara. O Amândio. Rodou nosso... Eu, você, o Milani. Milani. Eu com o meu cérebro, você Isso. com a sua logo. Sim. E ele ele criou a objetivo. obra, ele criou a obra, que é a minha logomarca. Cara, é fantástico isso. Estou sempre cercado de pessoas. Pode falar. Não, fala. Inclusive, nessa fase que eu estou passando, eu fiquei internado 45 dias, estou com metástase óssea, não tem cura, passei muito bem. Hoje que eu estou de jaqueta, ontem e hoje que eu estou de jaqueta, porque está um calor de 40 graus agora à noite, mas qualquer vento está me doendo os ossos, em que eu vou resolver isso a semana que vem. Sim.
E você está sempre rodeado e com apoio, né? então, sempre... eu fiquei internado os 47 dias, cara, e aí eu designei algumas pessoas porque eu não conseguia falar o telefone. Vitão, que é um dos filhos meus da fotografia, e a minha ex-mulher. Falei, gente, vocês toreiam o povo aí. E a minha ex-mulher, ela me visitava quase todos os dias. E ela falava, Jorge, tá dando briga, cara. Tá dando briga. Eles estão se estapeando, porque todo mundo quer vir e não dá. Eu e o Vitor, eu já perdi a paciência. Eu estou entregando para o Vitor, porque o Vitor, ele é mais duro. Falei, Tânia. E ela falou, nossa, Jorge, eu não sabia. Olha, fomos casados, tudo. Eu sabia que você era popular, mas não de ter essa popularidade, porque aí começaram a ligar para ela, virou uma coisa de doido. E realmente, disputa. assim, eu tive mais de 250 pessoas com ajudas financeiras. E te garanto que mais de 500 pessoas junto dessas e que me fizeram assim, visita, acompanharam um dia, oração, energia. Sim. Então, foi... Gente, eu não posso deixar... E minha vida, lá eu tive esse tempo para refletir, que na minha vida, a minha formação é em gente. Uhum. Desde a dança lá atrás, antes de ser fotógrafo, com 14 anos de idade, hoje lembro disso. Existia um projeto do Sesc que chamava Sesc Móvel do Brasil, apresenta Cisne Negro, Estágio. Não era nem a época do Quasar ainda. Os clássicos. Os clássicos sim, ainda. Sim. E eu me lembro que eu fui, e a gente tinha uma turminha, barra pesada, do Morro Pelado. E a gente foi no primeiro ano e tinha algumas cenas em que a gente não estava acostumado. Uhum. Por exemplo, uma cena de um nu frontal, parte de cima. Sim. No primeiro dia, eram sempre 2 ou 3 dias. No primeiro dia, levamos na brincadeira, só que aquele que zoou, eu e mais 2, o Wilson, não vamos chamar não. O cara está zoando muito, ele não entendeu isso. E aí a gente foi e teve mais um dia, e teve outro dia, então a gente entendeu que esse Nut a gente tinha que descobrir o porquê que ele estava na peça. Exato. Não o porquê que não fazia sentido ele estar por apelação. Uhum. Então a gente, principalmente eu e o Wilson eu perdi o contato, voltei a ter agora, antes de ter internado, e até lembrei dessa cena, que a gente tentava descobrir, aí Wilson, o que você acha que é? Ele gosta debatendo dela. Arte já. Mas arte. Assim, de uma coisa né? de ingênuo de 14 anos do Morro Pelado. Incrível, não? Incrível. Então, essas ações em que eu faço, eu me lamento sempre, em que eu falo, o artista não consegue pôr mais do que 30 pessoas. Mas dessas 30, se uma foi, eu acho, porque daquele Sesc Móvel, foram pouquíssimas. Uhum. Pode ter sido só eu. Sim. Porque o Wilson não seguiu essa arte, o lado da arte. Então, daquele ano, pode ter sido só eu que saí dessas ações. Então, eu sempre vim observando o que acontecia nessas ações. Qual a receptividade, não interessa a quantidade, daquele pequeno público, ele me dava a resposta. Sim. Não... Vocês viram que a formação dele, faculdade, perde, né? Foram muito intensos, ainda que inconsciente, mas você está estudando, se preparando para ser artista. Oh. E olha só, esse lado, faculdade zero. Eu dei aula por 3 anos na Dom Pedro, aí vão falar, tudo bem, por isso que fechou. Não, eu dei aula na Dom Pedro e recentemente nós tivemos juntos na FAMERP. Na FAMERP.
com a matéria Humanidades. que eu me lembro, o primeiro papo que eu tive com o coordenador, que era o Cacau, ele falou, você pode falar tudo, menos de medicina. Exato. Na tua área, eu sei que tem uma área que chama fotografia forense. Essa não pode. Porque quando ele me chamou, eu pensei logo na forense. Vou ter que adaptar, né? Eu cheguei a dar alguns cursos para a polícia. Sim. Eu falei, não. Tudo é 20 horas em que ele vai passar no grafite do Juni, 20 horas que ele vai passar na tua fotografia, ele vai passar no cinema do Volpato, ele vai passar na literatura do Aguinaldo, ele vai 20 horas sem pensar medicina. Medicina, foi incrível. Então, eu dei 2 anos de fotografia e eu dei 1 ano de fotografia mesclado com fotografia e vídeo editado no Movie Maker. Foi. E nós fizemos a abertura com a exposição da primeira semana, segunda semana de Humanidades, que era sempre em novembro. Foi. Então no hall, tinha a exposição. E lá dentro era passado o vídeo que eles criaram, que foi maravilhoso. Nossa, a gente pintou muito lá. Os alunos, foram várias turmas, né? Foi incrível. Refletindo sobre esses atores, vamos olhar para a cidade agora. Como você enxerga isso que a gente pode chamar de circuito das artes, de sistema das artes, né? Você já falou dessas instituições, como o sistema do Sistema S. Aí você percebe que existe uma pessoa que chama montador, que é o que cuida dessa obra com todo, até ela ficar montada. Os próprios meninos que vieram, né? Curadores, e os palestrantes. Como é que você enxerga essas presenças em Rio Preto? Existe? Está começando a existir. Devido a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, PROAX. Então, isso é uma exigência para esse profissionalismo da arte. É isso que o artista tem que entender, que eu fotografo, isso é produto. Eu faço uma música, isso é produto. Eu faço um grafite, isso é produto. Tudo é produto. Então, o que está acontecendo? Os projetos não se ganham mais sozinhos. E tem gente que fala assim, cara, meu projeto era maravilhoso, bicho. Aí eu estou fazendo a pergunta, quantas pessoas tinham? E quem era o currículo dessas pessoas? Então, isso está vindo para esse profissionalizar. Eu sempre estou em 2, 3, 4 projetos fazendo a cobertura fotográfica. Sim. Para outro. Sim. É isso. Retroalimentação, né? Você é o protagonista, que você teve a ideia, mas você contrata o amigo e alimenta esse circuito. Então, eu achei isso muito interessante. Por exemplo, a Paulo Gustavo agora, ela designa 10% da verba para tal acessibilidade. E eu tenho um parceiro muito, muito bacana, de anos, é o Glaucius Camargo. Ele, perdi o contato, fiquei internado, e aí liguei para ele, passei uma mensagem, assim que você puder, que eu ligo ainda, né? Assim que você puder, você me liga. E meia-noite ele desocupou, ele tem a coordenação de psicologia na Unilago, e aí ele me ligou assim, Scheber, fantástico, só o áudio que você me mandou, fantástico. Só que eu já tenho isso e isso. Eu falei, não, Glaucio, você viu que tem uma verba, tem que enxugar. Ele falou, não. Vamos juntar. Então ele já está levando para mais uma outra acessibilidade em que te garanto que eu e outras pessoas não tinham pensado. E ele como especialista... Então é isso, o especialista da área. O Macaco, sabe, o de curso, eles estão indo para quê? Eles já sabem o molde. O meu vídeo de prestação de contas do PROAC foi o Macaco que fez, então ele já sabia o que tinha que ter. Sim. E até falei com ele, falei, Macaco, tá aí uma vertente, já que você fala que não tem projeto, que não gosta de escrever, que não sei o quê, não, trabalhar. Porque aí você vai estar em todos. Finaliza todos os projetos, por exemplo. E isso, é um nicho. Isso, ele te dá uma outra coisa, que chama
Currículo. Opa. Porque ele vai estar num projeto de música, num projeto de dança, num projeto de teatro, num projeto de rua, num projeto de circo. Ele vai estar numa infinidade em que eu vou estar sempre no projeto de fotografia, se eu não galgar algo diferente. Exato. Então, essa possibilidade de você estar fazendo essa assistência, eu não chamo nem trabalhar, é uma assistência que está acontecendo agora. Porque quando você chama essas pessoas para conversar, elas já estão com outro, na hora que você está batendo aquilo, eles já estão aumentando, eles já estão sacando o que é, porque você não é da área. Então, essas possibilidades de emprego. Projeto não se ganha mais sozinho. Coletivo e circulação de renda, né? É importante enxergar isso, né? De como esse dinheiro, ele não é só o proponente, né? Ele você recontrata, você circula, e isso aquece a cidade e aquece a economia da cidade, né? Essa visão que parece uma coisa invisível, né? Você pegou o dinheiro para você. Não, eu paguei. Olha aqui, essas pessoas estão recebendo, trabalhando e pagando as suas contas. Eu achei bem interessante, muito interessante esse ano, de estar lá, que é obrigatoriamente 10%. Você tem um prêmio de 80 mil, é 8 mil. Você tem um prêmio de 45 mil, é 4.500. Exato. E com 4.500, você não pode fazer qualquer coisinha. Tem que ser alguém da área e com currículo. Porque o que ele colocar ali, o jurado vai ler e vai falar, deixa eu ver o currículo dele, ver se ele tem capacidade. Já fez antes, né? É mesmo, sabe Libras ou sabe aquela especificidade. Me fala de ter esse espaço aqui. A gente teve eu chamo de uma bolha ali 2007, 2010 a 15, de uma abertura grande de espaços independentes na cidade. E, naturalmente, se você não se planeja para que esse negócio fique sustentável, ele vai fechar. E, na sequência, a gente viu esse fechamento desses lugares, né? 16, 17. Como é para você ter esse espaço, que no primeiro momento, imagino, era estúdio fotográfico, e aí você dá essa chave, migra e vira um lugar cultural, né? Então, como tem a Casa de Criar, tem o estúdio do Jorge, a gente sabe, e cria esse circuito independente. Como é para você tê-lo e a relação com o público? Então, quando isso aqui era uma casa, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então eu fui desmontando e eu queria ampliar, aumentar a altura, pé direito alto. E isso aconteceu em 2014, deixei até um barzinho, onde podia ser um café, algo assim. E aí, a partir de 2015 eu fiquei com o Jeff. 2014, eu fiquei com o Jeff o ano inteiro, que a gente se reunia aqui para fazer os ensaios para ninguém, que foram 6 e 5. Acho que foram 6 por nossa conta e 5 que o Sesc contratou, esse projeto do Jeff. E aí eu vi a possibilidade, tá aí, vou fazer um espaço de arte e cultura. Então eu recebi o Jeff com os ensaios para ninguém. Só que o grupo do Jeff não era um grupo fechado, era um grupo que tinha outros grupos, que na sequência já veio Vinícius francês, fazer um espetáculo de dança, em que na sequência vieram Mariana Reis fazer um lançamento de livro, que na sequência já veio Capelinha, Carolina Capelli, com a Feira da Vila, que nós formatamos, gigante, eram 8, 10 o núcleo duro, e aí nós acabamos fazendo isso. E eu estava muito animado com essa abertura desse espaço de arte e cultura. Na época, não sei se tinha o incentivo governamental, de edital, então eu estava caminhando para isso. Só que aí veio a pandemia. E aí jogou-se tudo por água abaixo. E aí houve aquele espaço em que nós mantivemos aqui alguns encontros clandestinos, mais de formação e com todo seguro.
Nós fizemos um encontro que foi quase no final da pandemia, mas estava bem forte. Eu me lembro, cada um ficava no canto aqui. E foi aberto só para os artistas. Era tal da autocura. Sim. E aí o Tião convidou, o Tião, que era o gerente do Sesc na época, ele convidou o Rodolfo para fazer uma análise das nossas obras. Porque a gente se encontrava clandestinamente na P3. Sim. Que é a praça, que na realidade não é uma praça, é o canteiro central do Vivendas, intitulado P3, Praça 3. E a gente se encontrava lá, mas bem distante, é um lugar aberto, e aí resolvemos cada um criar a sua obra, e eles trouxeram para cá, tanto que eu agendava com o pessoal, agora você vai montar a sua, o horário outro, para não vir, que a gente estava no final da pandemia. Então, teve essa possibilidade, teve espetáculos do Jeff, eu fiz e ganhei, não escrevendo, sendo proponente, sendo o mentor do show A Música de Paulo Moura. Foi incrível. Com o Paulo Casale, que é amigo nosso, chapa nosso da época do Ibilce, lá atrás, e depois ele veio fazer parte do Sesc. E aí montamos Paulo Casale, Luiz Jardim, Milton Tomé, João Panzini, Marcelo Maia. Então nós fizemos esse ajuntamento que nós pegamos por 2 vezes. Uma foi um Nelson e outra foi um aniversário de Rio Preto. Verdade. Teve o jazz no estúdio e teve a música de Paulo Moura, com 2 edições. Uma edição foi aqui e uma foi no Teatro Paulo Moura. Sim. E o público, nisso tudo, como você sente, como gestor? Aí você já não é o artista, né? Então. Você é a pessoa que acolhe e recebe. Como é que é o olhar para o público? Eu falo a cidade. Como a cidade dialoga? Então, é assim, são as 30 pessoas. E são todas artistas ou não artistas? Artistas e não artistas. E o evento é gratuito. Opa, sempre, né? Sempre, mas a gente não Porque a consegue gente prima pela democracia. No próprio Paulo Moura, com uma divulgação da Secretaria de Cultura, que lá foi o aniversário, 24 horas de arte. Não vem, cara. O público não vem. Sabe, quando dá público, que nem o do francês, mas do francês lotou. 2 sessões e lotou. Sim, só na parte técnica a gente estava nos 8. Então é os 30 de cada 8. Ai, o Jorge acaba com os sonhos. Não é acabar com os sonhos. Eu fico triste com isso. Sim. Porque eu estou usando uma verba pública. Sim. Nós estamos nos empenhando. É isso. E não tem. E eu tenho passagens assim, só não posso citar nome, mas de você ir tentar um patrocínio, em da figura falar assim, deixa que o secretário lá, ele assiste. Não, mas vamos marcar um dia. Marca o dia, chega, e aí está o secretário. O secretário ama, beija os teus pés, e não vira nada, porque ele é o secretário do empresário, do gestor. Não é quem resolve, né? Decide. Não é quem decide. Então, a arte, eu não sei, a gente não consegue pegar, e não é por falta de qualidade. Não. E também aí, Júnior, também eu vejo outra questão. Urbanidades, ato 1 e ato 2. Nós tivemos no Graneleiro da Swift 700 pessoas. Foi. Não eram 700 pessoas para o nosso para espetáculo. Assistir. A qualidade então, desse público. Então, eu não sei né? se eu fico mais triste vendo 30 ou se eu fico mais triste vendo 700, em que dessas 700 tem 15 só interessadas. Que vá depois do espetáculo te falar, Juni, que grafite feio, por que você fez assim? Eu acho lindo quando a pessoa não gosta da obra. E vem Porque conversar. quando não gosta,
você ataca ela, que aquilo marca que ela vem. Isso. Eu tenho uma passagem aqui na minha galeria de arte que ela tinha, que chamava Na Rua, na Chuva. Eram alguns shows, eram alguns espetáculos, eram algumas datas especiais em que eu fazia essas fotos expostas na grade do estúdio. E eu percebia que passam aqui mais de 1.000 pessoas por dia. Só que dessas pessoas, 3 ou 4 realmente viam. E aquelas pessoas em que os invisíveis são as que realmente perdiam seu tempo para ver, quer dizer, ganhava seu tempo, que era o lixeiro, que era o senhorzinho aposentado. E teve um espetáculo do Francês em que eu fiz as fotos, então eu coloquei a exposição junto com o espetáculo. E tem um senhor, não vi mais ele, um senhorzinho que ele passava aqui e sempre ele acenava e fazia um que estava jóia. E nesse dia ele foi até a esquina, eu estava ali fora, ele voltou e falou assim: com licença, as suas fotos são maravilhosas, mas estas que estão aí, isto está uma indecência. Tira isto daí. Um homem com um esparadrapo no peito. Sim. Tira isto daí. É uma indecência. E foi embora. Nossa. Eu falei, uau! E aí eu voltei para a exposição, falei, cara, o Dogmar do cavalo, ele usa tampado com esparadrapo. Ele viu todas. Nenhuma presta, é uma indecência. Ele realmente viu. Afetou ele. Sim. Ele ficou afetado, que dias depois ele voltou, olha, me desculpa. Eu falei, não, senhor, não, é que eu estava nervoso. Eu falei, não, é isso, não veio de encontro aos seus dogmas, não veio de encontro à sua formação, e a arte, eu acho que é isso. Então, foram pouquíssimas esses prazeres que eu tive desse senhor e desse lixeiro que passa, na época ele passava às 5:30 da manhã, de eu estar com uma exposição e ele falar, conheço todos, que eram meus pretos, eram meus amigos pretos, artistas. Eu conheço o negrão ali, o Daniel Firmino. E aí levou o saco, voltou e falou, volta com a exposição das Pititica Pernuda. E foi embora. E eu fiquei com aquilo. Como é que Pititica Pernuda? Ele está ficando louco. Aí que eu fui fragar. Eu fiz uma exposição com 100 fotografias, chamava Dança Fetiche 3x4 em cenas, de pés de bailarino em cena. 3x4 centímetros, emoldurado, com paspatu, vidro e 4 lentes de aumento. As pititica eram as fotos pequenas, só que para mostrar o pé, ora eu mostrava as pernas das bailarinas. Então ele viu todas. E um lixeiro, que eu tenho um trabalho atribulado. Sim, correria. Então, tem hora que eu acho que 30 muito pouco, ao passo que 5 você vê e fala, não, 5 é muito, mas 5 com qualidade. E cada transformação dessa faz valer a pena, né? Cada momento que você fala, transformei, toquei, isso te faz, vou fazer o próximo. Esse lixeiro ele não vai virar fotógrafo. Esse senhor ele não vai virar fotógrafo. Mas aquela resposta que eu dei, que a arte se tocou para o bem ou para o mal, é isso. É isso. Ele, alguma coisa mudou nele. É isso. Mudou nessa pessoa, na visão, pelo menos na visão. E você acha que existe um circuito? A pandemia veio e deu uma bagunçada, mas tinha um certo circuito lá atrás, lá no início, que a gente precisa ficar citando algumas pessoas, que eu fiquei tempo sem a ver. Quando eu saí do hospital, eu consegui dar um beijo, um abraço nela, que é a Cristina Bassiti. Sim. Ela teve, quer queira ou quer não, uma mega galeria de arte,
em que nos deu atenção, que nos acolheu. Sim. Porque há 25 anos atrás eu estava começando, você, o Rui um pouquinho mais velho, e a gente participava. Sim. A gente era sempre chamado para isso, essa formação que ela nos dava, com artistas locais e com artistas de fora. Isso mesmo. Era ela e a Laura Inácio. Isso mesmo. Então, A2, Galeria A2. E depois teve aqui, teve você, a gente tentando fazer isso. Abrir esse espaço de arte e cultura. Só que assim, a gente precisa de incentivo, senão cai naquilo. Júnior, legal aquele trabalho, vamos botar lá no estúdio? Só que assim, não tem nada. Não é trabalho, né? Então, não é remunerado e aí precariza a nossa vida, né? Fica complicado. Sim. Me fala A gente falou de SESC, já começou a dar vários exemplos positivos do SESC. Eu sinto que o SESC está se distanciando do local. Eu sinto hoje, a gente fala 23. Essas foram as últimas experiências, né, com artistas locais. Sim. Aí eu sinto que está havendo um distanciamento. Assim. E a prefeitura? Vamos falar de poder público. Como o poder público olha para a cultura da cidade e para os seus artistas? Então, a prefeitura eu vejo assim, eu sou amigo dos artistas, sou amigo do Ganga, sou amigo do Jorge, mas eu vejo assim, cara, esse 1% tinha que ter saído há muito tempo. Há muito tempo ele tinha que ter saído esse 1%. Porque a gente tem um calendário anual. Que a secretaria conseguiu expurgar alguns, que era o carnaval, que é tudo, a virada do ano. Sim. Que consumia a pasta, né? Que consumia Era a pasta. de outra pasta. Sim. Então a gente tem hoje, eu vou tentar dizer algo aqui, assim, a minha formação é em FIT Rio Preto. Eu estou há 22, 23 anos fotografando. A minha formação de conhecer as pessoas que eu conheço, Tânia Farias, Cacá Carvalho, Gero Camilo, esse pessoal, Tânia Farias, esse pessoal ele vem do festival. É do festival, é feito pela cultura, mas ele já consome um pouco da verba da pasta. Então fica difícil eu falar, vamos resolver o problema, acabamos com o FIT, acabamos com o FEM, não, porque eles também são formadores. Sim. Ora mais, ora menos, mas pelo menos de espetáculo são formadores. Sim. Então é bem complicado isso. E quando você não tem verba e você tem esses editais, aí você joga tudo em cima dos editais. Tudo. Como que se resolvesse, também né? Houve de vai ter ou não vai ter? PROAC continua ou não continua? Então a gente está sempre ali. Fica a mercê da gestão. Isso. Também, né? A gente tem essa questão dos prefeitos que passam aqui e que influenciam muito. Eu costumo dizer, tá ruim, pode piorar. Presta atenção nas coisas boas, que pode piorar. A gente sabe bem. Então, Júnior, eu não sei, é grana, é entender. Eu acho que tem uma galera que está fazendo esse meio campo. Sim. Que eu tive na Câmara, já teve umas 4, eu tive lá numa. Sim. Em que eu vi eles conseguindo uma verba de gabinete, pouco, mas conseguiram sensibilizar vereadores em que já em tempos recentes já foi contra a cultura. Então é ter essa que cultura não vive de miséria. Tem lá um lance que cada um investido é 1,80 de lucro, tem um negócio assim. E olha só,
Nós temos um amigo que é empresário. Eu quero só contar essa história que eu conto para ele, depois de ter vivido isso com ele, só para ilustrar. Uhum. 2014, a gente estava com o Jeff, Ensaios para Ninguém. Então, uma dos figurinos era: se chover, desce com capa de chuva e eu mando fazer umas sacolas brancas. E eu vou tentar o patrocínio com esse amigo. E aí fui, conversei, tudo ok. O espetáculo era no sábado, fui buscar na sexta, na quinta, cadê? Puxa vida, esqueci. Leva preto, leva mais, eu não vou nem te cobrar. Falei, não é questão de mais. Um ônibus cabe 45 pessoas. Se me der 1000 sacolas, não vai resolver. Mas a arte, ela está nesse linear aí, assim. Dá um negocinho lá que ele vai. Ele quer 1000, dá 500 que ele vai. Serve, né? Então, a gente precisa desmistificar Sim. essa arte. Em que eu achei esse trabalho bacana de alguns elementos da cultura, fazendo essa abordagem, ou pelo menos essa explanação de que cultura traz dinheiro. Sim, é fato isso, de que a gente gera economia, né? A economia gira. É que tem esse outro lado do artista não trabalha, que, né, quase ganha e fica... Mas como não trabalha? Pois é. O que a gente está fazendo aqui? É por isso aqui é um edital seu. É por isso que a gente está aqui discutindo isso, mostrando para o nosso público que a gente trabalha... Só que isso é um prêmio que você já pegou, só que você escreveu lá atrás. Exatamente. Refletindo... Na verdade, é um pensamento da vida toda que agora, né, organizou. Alguma vez passou na sua vida ser outra coisa que não fotógrafo? Você trabalhou de que antes? Eu trabalhei em artes gráficas, então acho que nunca passou. Depois que eu entrei, porque foi assim, foi muito intenso essa minha entrada para a fotografia. Sim. Hoje pensando, nunca tinha parado para pegar, agora estou pensando, que eu entrei com publicidade, uhum. que eu entrei ajudando o Rui em festas, uhum. teatro, dança, show. Olha isso. E na Unesp. Por isso que a gente se conhece. Sim. Na Unesp eu fotografei para vários professores. Sim. Valdir, Reinaldo, Denise, Ana Maria Gouveia, uhum. João Paulo. Foi uma sequência de professores. O próprio alemão lá, o Paulo Vinti. Uhum. Eu não fotografei, mas eu dei assessoria. Sabe? Então, foi muito intenso essa entrada minha na fotografia, que era o faz de tudo. E era o fominha, eu me lembro agora, foto aérea era comigo, cara. Eu gorava o trabalho assim, dos colegas que iam, deixa que eu faço para você de graça, deixa que eu quero voar. Eu tinha muito medo de avião. Sim. E eu voava, eu tenho mais de 200 horas de voo. E era voo em avião, de asa baixa, asa alta, helicóptero para 4, helicóptero para 16, helicóptero para 2, o Robson 22. Então era assim, eu estava sempre me alimentando. Por isso que eu falo, a minha vida, ela é a experiência. Quero saber onde eu vou usar, mas é toda a experiência. Vai usar na sua obra. Não me arrependo. Vamos falar agora dos últimos pós-pandemia, que as coisas bagunçaram, ou até antes, esse processo de 16 para cá, quando você se vê artista e está transitando, quais são os seus meios e condições de trabalho? Como você se organiza para que o dinheiro entre? Num macro, assim. Júnior, foi bem complicado. Foi bem complicado porque foram 2 anos, pelo menos, olha, em que eu peguei cesta básica. Uhum. E assim, a minha formação são todos esses gestores, é tudo isso. Mas olha, ter uma contratação por um valor um pouco mais decente, não houve.
E a gente via contratações de artistas mais famosos. Você fala, cara, isso teve um valor. Se não teve um valor de cachê, pelo menos teve um valor de produção. Porque eram umas coisas muito boas que você via. Links de 3, 4 lugares em que a gente não tinha. Tinha um tempo e um limite. Sim. Então, é complicado isso. E, ao mesmo tempo, são gestores e instituições que me dão a formação. Sabe, Paradoxal, né? é bem paradoxo. A Secretaria de Cultura é isso, mas ela me deu essa forma. Ela teve uma parceria de 20 anos, mas esse festival, ele é meio elitizado, mas a minha formação vem dele. As instituições do S, ela tem uma certa elite, mas as minhas formações vieram delas, acabei de explanar aqui. Sim. Então, é esse paradoxo que é difícil para o artista entender. Sim. E aonde eu posso conseguir? Agora, nós já tivemos pensamentos que é assim, uma cidade que beira 600, 700 mil habitantes, que não tem o que está falando. Uma cidade que a gente, em 1 hora, a gente está em São Paulo. Por uma passagem, se for comprado com antecedência, é quase o mesmo preço de ônibus. Uma cidade em que tem-se tudo. Na arte, a gente não consegue descobrir esse público. Exato. A gente não consegue descobrir esse público para a arte. Júnior, se pensar, lá na 2 tinha esse problema. Sim. Era nós para nós mesmos. Tanto que lá fecha, não é? Tanto que lá fecha. Quem sabe quem é a Bacite, né? Sabe, não teria por que ela fechar, mas o negócio não se mantinha, né? Sabe, o que me deixa doido é que é uma cidade que tem um potencial. Quantas faculdades a gente tem? Medicina, a gente tem quantas? 3, 4. Uma FAMERP, que está dando 600 por vaga. Então, quer dizer, a gente tem uma cidade pensante, em que, ao mesmo tempo, eu não sei onde está esse pensamento. E aí eu ponho culpa no poder público. Porque se houvesse uma política cultural, eu e você fazendo, é muito formiguinha, né? Sim. De 30 em 30, a gente vai formar, mas é de 30 em 30. Se a prefeitura entrar com política, com 1%, ela vai atingir milhares de pessoas por anos. Aí milhares por uma década, aí você transforma, né? Por 3 gestões, 12 anos, 4 gestões. Acho que aí... Então, enquanto não houver vontade política... Porque é uma pressão que vai tudo. Se vem o oferecimento, a população vai começar a entender. Primeiro ela diz que não gosta. Lógico, não conhece, não sabe o que é cultura. E aí ela vai... Aí é o contrário, ela começa a cobrar. Ei, eu quero mais. E mais e mais. Então, acho que Rio Preto patina nessa concentração de poder político também que a gente tem. Né? São 2 prefeitos em 24 anos. É muito problemático isso. 2 pessoas pensam a cidade há 24 anos. Tá, mas e a população, gente? Mas não tem força, não tem conhecimento, não aprendeu a gostar. A cidade não ensinou ela a gostar de cultura. Ensinou a gostar de entretenimento, ensinou a gostar de consumo. Né? Aí ela sabe fazer bem. E a gente pega a classe empresarial, para ela te dar uma grana, nossa, cara, você tem que mostrar tudo porque senão... E olhe lá, né? Dá não, é descontar imposto, em vez de você... Isso é política. Cadê a lei municipal de ICMS, o incentivo municipal? Isso seria uma outra política cultural, não é? De possibilidade de atingir. Me fala de burocracias. Você se vê fotógrafo, então imagino que já desde fotógrafo você teve a necessidade de abrir empresa. Como é para você essa relação de ter empresa, pessoa física, pessoa jurídica? Porque você acaba tendo que aprender um monte de coisa do administrativo e do contábil. E como é ter empresa sendo artista? Tá, que para mim, a minha
atuação, eu estou há 30 anos na fotografia, 33 anos. Sim. 31 anos. Eu tenho uma empresa de 23 anos. Porque sempre precisou. Era os clientes da publicidade para a agência não emitir e não emitir mais caro, porque aí ficava com toda a minha grana. Sim. Porque o percentual de desconto de imposto de uma agência de publicidade é maior do que a de fotografia. Exato. Então, eu fazia Emite em fotografia. Uhum. Então, eu sempre emiti nota, 23 anos. Então, isso é bem claro para mim. Tem que estar tudo legal. Eu fico meio pasmo quando você tem um edital em que ele fala, no mínimo 5 anos. Eu tenho 23, mas não foi fácil. Lógico. Tenho 23 anos para puxar os ISQN, a certidões, não é fácil, cara. Não é fácil. É um descuido de um título de eleitor em que eu não entreguei o número. Ele bloqueou na Receita Federal. Nós fomos eu e o contador desesperado. Uhum. Não tinha o número do título de eleitor. Então, botou no sistema, horas depois desbloqueou. Então, para mim, foi sempre claro. O que me assusta é isso. 5 anos, 3 anos, 2 anos. E eu entendo quando você coloca a pessoa física a um desconto. Eu entendo isso, que é o imposto de renda. Sim. O que teria que fazer para se descontar menos seria aumentar o percentual. Então, qualquer R$ 1.500 está dando imposto. Exato. Então, isso aí teria que passar no mínimo a 10. Um teto, né? Até aqui está tudo bem. É. Né? E aí isso faz outra informação incrível também, como todo artista que quer mexer com edital, ele é idôneo. A gente está sempre dentro da regra e da lei, porque senão não tem edital. Então, isso é uma coisa que deveria ser mostrada. Muito certo. Porque pegar a verba desses editais, cara, você soa, é o que você sabe fazer. Você soa da piruleta, faz ali, faz aqui, você tira de letra. Você vai, e no argumento você ganha. Às vezes, eu tive projeto que eu ganhei no argumento, eu não tinha como provar, atestar a qualidade artística, porque não era eu que ia fazer, era através de oficinas. Sim. Mas na argumentação, olha só o que eu ganhei esse. E para prestar conta disso, nossa, cara, vai no contador e fala, tá faltando 500. Não, que os 500 foi assim, nós compramos um pãozinho lá no mercado. Não é assim. Não é assim. Não, mas bota lá 500 de despesa no mercado. O mercado vai te dar uma nota para todo mês? Não. Então você tem que pegar no dia a dia. Então são coisas assim que vai te... E é isso que eu acho que tem que ser divulgado para a sociedade, porque é o seguinte, o camarada que pega um edital, ele está enrolado por 5 anos. Sim. Se der zebra, ele está enrolado, ele tem que devolver 100% do valor corrigido. Exatamente. Então, quer dizer, que maluquice é essa? É tudo muito certo, né? E o trabalho é redobrado, né? Além do trabalho criativo, tem todo esse trabalho contábil e de prestação de contas. Que é isso, esse valor que é dado nos editais é que também ajuda a fazer uma propaganda negativa. Porque aí coloca lá, o governo do estado está dando X milhões, o governo municipal está dando X milhões. Fala, não, filho, dando para aqueles vagabundos lá não fazer nada. Então, não, mas não é isso. É um prêmio. Eu estou escrevendo edital, valor de 80. Eu posso ganhar no máximo 20. Escrevendo de 45, eu posso ganhar no máximo 20. 20%. Não é 20, é 20%. Então, quer dizer, dependendo da atuação,
o que você for fazer, há coisas em que vão ficar mais caro do que você vai ganhar. Exato. Vixe. Às vezes é o que menos ganha, tá lá embaixo. Olha, eu estou para te falar que é o que Galera, menos acha que é ganha. concentração de renda, né? Não é concentração de renda. Não dá. E isso derruba. Quem quer tentar fazer isso, Ah, não, obviamente, porque a banca examinadora ela sabe que Olha uma isso. aula custa X reais. exato, vai fazer continha. Aí eu vou colocar a minha aula a R$1.500. Vai falar, mas quem é esse cara? Tá vindo de longe, de fora? Está vindo aonde? Do espaço? Porque R$1.500 a hora aula? Não, eu tenho que fazer a minha defesa num valor real de hora aula e colocar outra função. Mas essa função existe? Sim. Vai ser realizado? Sim, é isso. E aí volta no nosso sobrecarregar. Sim. A gente está sobrecarregando, de novo. Fotógrafo, designer, gestor, produtor, nunca é uma coisa só, né? Prova que a gente é sempre essa coisa múltipla, né? Obrigados ou não. E assim, Juni, que nem diria a minha avó, isso aí é até pecado você falar. Mas é assim, a gente vive de miséria. Se você pegar um valor de 100 mil para um filme, para uma exposição, para um CD, muito bem feito, por um livro, o livro o cara não escreve num ano. Vou escrever um livro para o projeto, para o edital tal. Não. Então é tudo merreca, cara. A gente vive atrás de migalha. Sim. Brigando, sendo condenado por migalha. Esse é o resumo. E ainda assim a gente tem que agradecer essas políticas que existem, né? Sim. Como o Nelson, como o PROAC. E, por exemplo, numa ideia de Brasil, nós moramos em São Paulo. Ah, sim, tem essa. Né? Quem está ouvindo a gente de outro estado, né, entender que as questões políticas e econômicas somos privilegiados. Sim. Porque gira Apesar de nós muito. estamos assim, anos-luz na frente. Por conta do poder econômico do Estado. Então, se aqui a gente roda nessa precarização, imagina os outros estados do Brasil, né? É um problema sistêmico mesmo, né, de Brasil. Você já contratou, precisou de alguém para gerir sua carreira, te ajudar a gerir os negócios, ou Não, esse na é um fotografia ou nas artes? Não, isso é um erro. Porque eu deveria ter, pelo menos na época, e depois migrado para a arte, na época do grande volume de trabalho publicitário. Porque eu cheguei a ser em Rio Preto, no interior paulista era Everton, acho que Everton e Mirassol. Tinha um fotógrafo da Mercedes, Anísio Magalhães, em Catanduva, eu em Rio Preto e Everton em Mirassol. Era o que fazia cromo médio formato. Sim. Depois, anos, vieram o Ringo, que aí já veio com formato até um pouco maior, Sim. que era chapa. Mas, enfim, ele não chegou a trabalhar com tanto assim. Mas era isso. Então, eu deveria ter feito... e contratado essa pessoa, mesmo naquela época que não tinha as mídias digitais. Ia ter uma mídia de uma galeria de arte A2, ter pensado uma noite na A2 com foto publicitária. Isso me veio agora. Sim. Então, faz falta sim, e fez falta. Porque são muitas coisas que o artista tem que fazer. É que as pessoas veem como não faz nada. É muita coisa para você. Às vezes você está com 2 projetos. Exato. Você tem que dar entrevista dos 2. Só nisso aí já teria que ter uma pessoa, ela está no projeto, mas e uma outra pessoa de fora, que é da tua galeria de arte, é do teu ateliê, é do meu estúdio, que vai chamar os 2 e falar, olha, agora vamos fazer assim, porque o Jorge está nesse pé. Vocês estão sendo pagos pelo edital tal, mas há possibilidades disso, de ser pensado. Então eu vejo que era tudo na boca.
mais na boca, Ah, lá em Rio Preto tem um cara que faz. Ah, você até é mais perto de Mirassol? Faz em Mirassol. Mais perto de Catanduva? Sim. Vai para lá. E como você precifica? Como é a precificação de fotografia hoje? Júnior, quando eu iniciei na fotografia lá atrás, eu trabalhei com o Rui e com o Calixto, e logo na sequência eu fui trabalhar com o Viché. Você conhece, lá de trás. O Viché, eu cheguei a ser assistente dele. E houve um período curto em que a gente firmou, olha o que nós conseguimos. Nós firmamos, tanto que eram poucos fotógrafos que faziam. Era possível. 6x7 tinha só o Rui. Que essa câmera depois foi para o Vitek e ela veio parar na minha mão. A gente cobrava $100 cada foto publicitária aprovada, mas já pré-combinado, vai ser uma, vai ser duas. Uma com certeza um filme, duas com certeza 2 filmes. Não vai fazer eu gastar um filme a mais e não levar a segunda. Sim. Então havia até um descontinho, mas era $100. E aí depois, e principalmente agora no final, o nome do nosso podcast, é o boleto. É o boleto. Qualquer preço. Eu cobro 5.000, mas posso fazer por 1.000. E quanto que você tem de verba? 500. Fechado. Gente, precário. E arte? Você vendeu alguma obra? Cara, eu vendi uma obra que deu o maior rolo, cara. Opa, conta tudo. Eu vendi uma obra em que a pessoa que estava não a pessoa que estava na foto, que dirigiu, nossa, bicho. Ficou bravo. Me atazanou e vendi por uma merreca que eu queria ver minha obra na casa de alguém. Sim. Mas a foto, quem estava na foto, eu não tinha autorização. Mas a pessoa que estava na foto nem se tocou, a outra que veio se doer. Enfim, olha, eu vejo as meninas, elas, a Priscila Beal, a Caroline Romani, elas sempre vêm, eu falo assim, a Caroline, sempre nas nossas conversas, eu inicio assim: Caroline, eu faço o que você quiser na fotografia. Ponho fogo, eu faço o que você quiser. Eu tenho uma experiência de 30 anos em 2 sistemas de captura de imagem. Eu faço chover, eu faço pegar fogo. Você tem para quem vender? O gestor, o marchand, esse meio do caminho. E aí, parece os oportunistas. E no final essa foto está lá, está tudo certo. Tá, tudo Mais certo. importante, você recebeu? Recebi, deu tudo certo, entramos num acordo. Mas, enfim, é assim, é sempre no miserê. E não é isso, e não é um hábito vender fotos, vender As fotos meninas artísticas. estão conseguindo Elas agora. estão. Tudo bem que reduziu um pouco o valor, mas Tá. elas estão conseguindo. Tá. Elas estão conseguindo. Mas é aquela coisa, eu quero fazer formato grande. Eu falei, tem dinheiro para investir? Porque tem que fazer primeiro. As ampliações estão. Tecnologia está infinito agora, né? Você imprime Nossa, maravilhosa. em qualquer superfície, né? Tem aqui no estúdio impressa em transparência. Sim. Coisa linda, linda. Agora vamos falar de continuar essa coisa de montanha-russa. Dívidas. Qual é a sua relação com dívidas nesse processo como fotógrafo profissional, como artista? Como você é? Qual é o seu estilo? Você cria dívida para crescer? Você acumula dívida porque não deu conta? Ou você planeja e evita a dívida? Olha, eu não planejo e não evito dívida. Porque é o seguinte, cara, eu tive um período do fim do outro estúdio para cá que eu me enrolei com financiamento que eu não dava conta de pagar. E até meus amigos falavam assim, não paga que o banco vai vir. Eu, sabe aquela coisa, não, eu preciso pagar. Aí entreguei um carro 0. Nossa. A dívida, exemplo, era de 20, entregou o carro de 20 E está e devendo. continuou com 150.
mas de onde veio esse 150? E aí os amigos falavam, não paga, tá? Você é burro, te transferir o carro do teu nome. Não paga, não paga, não paga. Para completar 5 anos, essa dívida de 150 mil reais veio para 14. E na hora de pagar, ele falou, consegui mais um desconto, 13 e pouco. Opa. E o carro? Devolve meu carro. Então, essa formação financeira. Sim. Enfiei um carro, cara. Sim. E não pagou nada, não fez nem cosquinha. Então, Mas você identifica que infelizmente, é um hábito do artista trabalhador em Rio Preto, Júlio, essa precariedade? Eu vejo, sim, que é um hábito. A gente vê colegas Isso. trabalhando, equipamento novo. Não, isso aí foi porque eu investi do trabalho tal, que eu investi do trabalho tal, que eu investi... Quer dizer, então você não ganhou nada. Você ganhou... Em equipamento. Investiu. Sim. Mas se não faz isso, não tem. Não. Aí ele entra na dívida e fica... É o jeito de evitar o banco, né? E ainda assim pagar os boletos fixos, né? Sim. Que é a grande questão da sobrevivência, né? Do mínimo, do dia a dia. Que esse mínimo é caro. Eu tenho 450 de escritório, telefone, internet, água, impostos, o IPTU e o avançadinho que eu fiz ali. Sim. Então, são impostos. Sim. Você está com câncer, vai lá. Não, esse avançadinho não pode. Mas o bairro está cheio de avançadinho. É que justamente o meu houve denúncia. Então, é assim. E eu tenho que ter esse avançadinho, que é onde eu recebo, as oficinas são feitas ali, as exposições, as noites de vernissagem e outras coisas. Então, é assim, a despesa fixa, ela é alta. Sem contar que eu me enquadro em empresa, mas eu me enquadro em artista. Só que a minha empresa desconta 6%. O artista empreendedor individual não desconta nada. Ele paga 50, 70 reais por mês, não sei quanto está, a MEI. O MEI, E ele emite até 200 mil, sei lá, 180 mil. Sim. E aí, por que você não muda então? Já cheguei a pensar. Só que eu tenho uma janela de 2 anos, sem os editais. Verdade, zera, né? A empresa Esses renasce, 23 né? anos, Verdade, fecha. ela renasce, como se ela nascesse do zero. É absurdo isso. Mas o contrato social não tem um valor, uma importância aí? Falar aqui, eu existo. Não, sim, para aquele tipo de problema. Para ME não, para MEI não. Para ME é aquilo. Sim. E que está sempre tendo mudanças. Sim. Parece que houve agora mudança que vocês tiveram que fazer algo pela internet agora. Mudou o portal, algo assim. Isso. Mudou onde gera as notas, tudo. E tá até uma bagunça, eles estão sofrendo. Assim. Vamos indo para o fim, vamos olhar os espaços, os agentes de fomento. Você consegue enxergar fomento particular na cidade? Gente que faça ou que apoie? Olha, eu enxergo sim. Mas eu tenho muita força e acredito muito mais no clandestino. Que nem eu fiz, Taroba, Janelas, sabe? Que iniciou-se na clandestinidade. Que aí, senão é só transferir dívida. Ô Júnior, eu preciso fazer uma oficina lá, quanto você cobra? Mas eu vou precisar de nota. Então já começou a embolar tudo. Sim. E tem um agente na cidade que eu acho que tem uma importância, que me fala dele, que são os shoppings. Como você vê o shopping ser um lugar de exposição de arte? Olha, Júnior,
eu fiz várias exposições lá. Ganhar cachê não se paga, mas eu fiz várias exposições e muito delas fiquei satisfeito com o material que foi empregado, com Sim. a dinâmica que foi empregada. Mas nem sempre é assim, porque é como alguns gestores, o seu trabalho pode hoje, porque eu tenho uma necessidade, valer 100 mil, ou 100 mil de cachê para você. Porque interessa para o gestor? Hoje, olha, eu estou te dando as ampliações, Júnior. E o espaço, Júnior. Divulgação. Divulgação. Então, Nunca é por você, é pelo que o Você empreendimento, tem- o isso. capital determina. Sim. A questão cara, não é e volto mais uma vez. A gente está numa cidade de mais de 500 mil de habitantes. Se você pegar a renda per capita, é uma renda per capita alta, não é baixa. Sim. Ah, tudo bem, é prestação de serviço? Sim. Mas tem um... E a gente não consegue, cara. Sim. Então, essa ida para o shopping são as mesmas 30 pessoas, porque o resto é entretenimento. Você já expôs lá. Já. Eu acreditava que você nem conseguiria colocar aquela obra, a obra dos tijolos. Foi incrível. Então, isso é incrível. Então, eu não sou contra o shopping. Sim. Mas é isso, eu acho que precisava ter um pouco do olhar. Sim. Contrata um curador, né? Ou Isso. pensa um projeto a longo prazo, para não ficar só no entretenimento, né? Isso. Eu acho que é isso. Ou criar espaços. Então, acontecendo esse movimento de criar espaços fora do corredor. Sim, Né? eu tive no Recuos. Plaza dos meninos do hip hop. Cara, mas é assim, nem os 30 estavam lá. Por quê? É extremo sul. A maior parte está na zona norte. O público. E eles estavam num espaço muito bacana, eu gostei. Acho que são 2 ou 3 lojas. Sim. Eu vi fotos. Então é isso, Júnior. É ter esse cuidado de, aqui eu vou fazer um espaço, mas como eu vou remunerar, como eu vou formar esse pessoal que está vindo para ele formar o público. Exato. Então, é aí que está. Mas isso aí demora tempo, e tempo é dinheiro. Então, é isso. E eu volto para o poder público. O poder público tem esse tempo. Então, é dever dele investir, né? O capital é tudo agora. Aí volta para o Estado. O Estado é que tem que gerir isso. Você pega, pelo menos essa última gestão agora. Eles estão sempre batendo cabeça de tanto trabalho que tem para fazer. Cara, e não conseguiram aumentar o contingente de funcionário. Equipe, exato. Mas é lógico, só tem 3 milhões. Sim. Você não consegue abrir um concurso, sabe? Vai cada vez distanciando mais. Cara, você vê o pessoal da secretaria, no FIT aquele bate-cabeça, no Nelson Sense aquele bate-cabeça, no outro aquele bate-cabeça, porque é muito trabalho. E a gente tem funcionários ali belíssimos, que são funcionários de carreira. De carreira e de não carreira, Isso, de alta qualidade. Os dois são belíssimos. Sim. Sabe, você fala, gente, imagine se tivesse o vagabundão igual pensa do teatro, das artes. Não, lá todo mundo trabalha e batendo cabeça de tanto trabalho de pouca gente. Então, A precariedade está dos dois lados, né? Cara, eles estão público... precários, mas e aí? É. Nossa, cara, eu sim, não é desanimar, não, é que eu me lembro desde quando eu estudava lá no Jamil Cauã. Vai precisar fazer uma reunião? Tira o professor de artes. Marca no horário de artes. Que é um negocinho. Está dando um negocinho, colar palitinho de sorvete. Sempre foi não assim. Faz eu falta. não estou mentindo. A realidade é essa. Sim.
Tira do professor de arte, porque ele vai colar palito. Você não pode perder português, matemática. Então, a nossa consciência cultural, artística, já vem disso daí. É palitinho, que é cola e precisar, tira deles. Exato. Então, aí quando você chega numa escala maior, você vai tirar da saúde, você vai tirar da educação? Não, tira da cultura. E nesse sistema, nesse pensamento, como você vê o futuro da cidade e das artes na cidade? Artes visuais. Olha, Júnior, artes visuais estamos bem organizados, viu, cara? Eu tenho algumas pessoas em que eu brinco com elas assim, eu rezo para você todo dia. E eu vou até citar nomes, pode ser que eu esqueça alguns. Mas assim, ó, Diógenes, sim, o Marcos, sim, ixi, comecei a citar, agora me compliquei. Rodolfo Kfouri, cara. Rodolfo Kfouri, ele não é da arte, mas ele é da arte. uhum. E ele dá o sangue muito mais que muito artista. Consciência política, né? Então, cara, a gente precisa ter esse conselho, os GTs, a secretaria, todo mundo pensando junto. E do jeito que anda a política, Corremos muito risco, né? corremos muito risco e assim, a pessoa não pode firmar com ninguém, porque daqui a um mês é para cortar. Uhum. Todo mundo sabe a minha posição política. Por posição política, esse atual governo federal teve que fazer uma dispensa para colocar um cargo político. E de uma pessoa maravilhosa, em que entende da área que ela estava, porque ela tem, e eu viajei com ela pelo interiorzão, a boca do sertão aqui. Sim. Falei, agora vai. Não foi. Então, é complicado isso. Mas você falou do conselho, é legal registrar, né? A existência do conselho, a implantação é um futuro, é um começo. As coisas podem ser vagarosas, em Rio Preto tudo é trancos e barrancos, mas já mudou, né? A presença de um conselho ativo já muda as relações com o poder público, né? Além do conselho, foi essas presidências ainda. Sim. Olha, o Jorge, nós estamos arrastando ele para o audiovisual. Sim. Porque ele é um intelectual, assim como o Kfouri. Sim. Sabe? E nós temos os dois dentro do nosso grupo, que é um grupo fechado, mas que está dentro do grupo do GT. Exato. De audiovisual. Exato. Então, quer dizer, a gente precisa de pessoas como essas. O Jorge não é tão novo assim, e o Rodolfo tem muito gás aí. Eu sempre falo, oro por você, hein? Virou pastor? Eu falo, não. E o que você acha dessa pesquisa e da gente conversar sobre esses temas? Né? Não é falar sobre obra, é falar sobre nossa vida, nosso dia a dia. Então, Júnior, eu não sei se isso não faz parte da minha vida, mas assim, eu achei que para mim foi prazeroso. Eu acredito que passou de 1 hora, deve estar batendo 2. Sim. Eu ainda acredito muito num presencial, com várias pessoas, bem estruturado o dia inteiro, cada um vai ver o que quer, e feito um compilado de todas essas pessoas, exagerado 1 hora. Tá. Porque nós abordamos assuntos aqui muito bacanas, Sim. muito bacana. Mas para 2 horas ninguém tem esse tempo. Eu, pelo menos agora, principalmente, Sim. eu não tenho. Estou perdendo muito menos tempo do que eu já perdi na minha vida. Tá. Porque eu estou... Otimizando, né? Prioridades. Então, eu acho muito bacana, fiquei muito feliz. Hoje eu vou dormir falando, falei um monte de assunto, cara. Que bom. Que bacana. Mas que para 2 horas é complicado. Se você mandar eu assistir um podcast seu de 2 horas, eu falo, o Júlio... Se assistiu, Jorge? Não. Então, Nós edita.
Fazemos isso, os famosos cortes, né? ter essa, mas assim, eu acho muito importante. Tô sentindo um pouquinho na galera que tá voltando aquele de cada um para si, Deus para todos. Em que na época da A2 era cada um para si, Deus para todos, e depois começou a se unir. Sim, Você fez trabalho lá com os velhão, Marco Basílio, sim. tá? Eu fiz com o outro, e aí começou a virar esses pontos de encontro na sua casa, Sim. na minha casa. A gente não pode ficar atento para isso não acontecer, né? Que o grupo do audiovisual tá bem tem fortalecido. aqui aberto, tem o Vinícius com a RoboArte, Sim. tem o Jeff, tem a praça, a gente sempre está em contato. Sim. Sei lá, pode ser meio utópico. Não, mas sem a utopia não Tem gente vivemos. que fala, é que você bate tudo para todo mundo. Não, eu veio aqui, eu falo, bora. Sem utopia a gente não vive, querido. Gratidão. Muito obrigado, Júnior Capê. Te amo. Você tem certeza? Nunca. Eu também não, graças a Deus. A única certeza é que nos veremos no próximo episódio.